família zoeira, antes de eu botar a matéria aqui, fica até o final do vídeo que eu vou falar coisas aqui que muitas mídias, independentes também aí, que se diz, a mídia do Botafogo não tem coragem de falar, vou falar aqui, então fica até o final do vídeo, que foi uma vergonha. Mais uma vergonha do Botafogo no campeonato nesse segundo turno. É outro Botafogo. Esqueçam aquele Botafogo do primeiro turno. Aquilo lá foi um cometa. Passou. Acabou. Acabou. A minha paciência acabou. Seu burro Laje. Vamos ver a matéria e daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Hilton Santos, Botafogo e Goiás. O Goiás abriu o placar no primeiro tempo. O Botafogo reagiu e, ao menos, empatou no segundo. Mas não foi suficiente para ter aquela cara, aquele jeito de tranquilidade com a chamada gordura, né, com boa vantagem na primeira posição. O Botafogo, nesse momento, tem 7 pontos em relação ao Bragantino, que é o segundo colocado. Ainda é uma considerável vantagem, mas o torcedor, obviamente, esperava mais. Até porque o Botafogo, com o resultado de hoje, chega a 4 rodadas do campeonato sem vencer, somou 1 dos últimos 12 pontos disputados. Aí está a tabela de classificação. Fogão na primeira posição, 7 pontos de vantagem para o Bragantino, 8 pontos de vantagem para Grêmio e Palmeiras, 9 pontos de vantagem se a gente observar o Flamengo, o quinto colocado. Esses são os 10 primeiros na tabela de classificação. Noite frustrante para o torcedor no Newton Santos. Vitor Birner. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Jean, ao Elton, que ocupa a cadeira normalmente utilizada pelo professor Calçade, hein? Tá de professor para professor. Professor para professor, menos, por favor. que está lá em Fortaleza, né? E boa noite aos fãs do esporte. Falando do Botafogo, é um negócio meio complicado. Porque eu acho que o Botafogo conseguiu uma campanha merecida no primeiro turno, a melhor campanha da história dos pontos corridos, em jogos em que ele jogou melhor que os outros e ganhou, jogou um futebol parecido com o dos outros e ganhava, e jogava um futebol pior que o dos outros em algumas partidas e também ganhava. Né? Então, o que define isso, para explicar? Número de chances criadas, número de chances oferecidas. Tem a troca de técnico. E após a mudança de técnico, o Botafogo jogou melhor do que jogava antes, em algumas partidas. E o próprio treinador, incomodado com as críticas, deu entrevistas, algumas polêmicas, com as quais, respeito quem pensou de outra maneira, eu concordava. Porque o Lucas Perry, por exemplo, não lembro em qual jogo, não fez nenhuma defesa difícil e o time havia perdido a partida. Enquanto o Lucas Perry antes fazia 3, 4 defesas difíceis, porque ele é o melhor jogador do primeiro turno, seguido pelo Tiquinho Soares, é uma discussão. E o time não somava pontos como somava antes. E aí veio a crise de confiança que eu vi hoje. Né? Que a gente tem visto. O primeiro tempo do Botafogo, muito nervoso. Muito nervoso. Você olha a escalação, você acha que se o Tiquinho tivesse em plena forma, teria iniciado o jogo. Mas você não tem muitas coisas ali para você olhar e falar assim, olha, é isso que devia acontecer. Ou tá errado no Botafogo. Então, eu acho que o time precisa recuperar a frieza, jogar com mais paciência, entender que a fase ruim vai passar se o time jogar com frieza e adquirir paciência, porque 7 pontos ainda é uma vantagem muito grande do time na primeira colocação. O Bragantino está jogando melhor que o Botafogo, o Bragantino não tem pressão, mas o Botafogo continua ainda sem ter um candidato direto à disputa pelo título, porque ninguém, na verdade, se aproximou para tirar o título do Botafogo. Então eu preciso que essa fase ruim, mental principalmente, seja administrada melhor de agora em diante. Tudo bem, Elton? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, os companheiros, fãs de esportes. Se a gente for olhar, o Botafogo, ele assumiu a liderança na terceira rodada. De lá não saiu mais. E aí a gente teve Fortaleza, que naquela rodada que o Botafogo assumiu era o vice-líder, o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo e agora o Bragantino. São 5 vice-líderes e o mesmo líder desde a terceira rodada. Na 11ª rodada, quando o Botafogo abriu esses mesmos 7 pontos que tem hoje de diferença do Grêmio, que naquele momento assumia a vice-liderança, estávamos falando da 11ª rodada. O Botafogo conseguiu uma sequência inversa a essa no início do campeonato. Então, o que eu vejo o Botafogo está passando por um momento ruim no campeonato que não foi diluído ao longo dele. Porque muitos times passaram por isso, mas perde um jogo, ganha 2, empata um jogo, fica 2, 3 jogos sem vencer e se recupera. O Botafogo teve uma sequência muito boa no início do campeonato que não diluiu esse momento ruim ao longo dele. E eu acho que compactou isso agora nesse momento do campeonato, o que permite ainda, e aí eu tô com o Birner, permite ainda o Botafogo a ter tranquilidade nessa reta final do Campeonato Brasileiro para administrar essa vantagem. Porque não são 7 pontos, né? São 8. O Botafogo tem 3 vitórias a mais do que o segundo colocado. Então, não é nem 7 pontos. O time precisa
fazer os 7 mais 1 para ultrapassar o Botafogo, e a cada rodada que passa, ele mantém pelo menos uma média de distância para o segundo colocado, que tinha na 11ª rodada. 3 vitórias a mais, são 3? São 3 vitórias a mais. Então ele precisaria, né, o segundo colocado, fazer 7 pontos e mais 1 para ultrapassar o Botafogo no critério de desempate. 3 rodadas. São 3 rodadas nessa reta final de campeonato. Então, é um momento de oscilação que o Botafogo não viveu. Restando 13. Falta ainda o time, e a gente conhece os campeões, os grandes times, nesse momento de oscilação. Quem oscila menos numa temporada tende a ter sucesso. Você conhece quando o elenco é forte, quando o grupo é forte, quando a oscilação demora pouco. Está demorando um pouco mais do que o normal. Mas a gente não pode desconsiderar o recorte do início do campeonato, claro, que foi o oposto desse, onde o time não oscilou. Foi um time regular para bem, agora está regular para mal. Eu acho que assim, a preocupação do torcedor do Botafogo, primeiro, é essa comparação com o primeiro turno extraordinário feito pelo time. A preocupação a trocação de pontos, ela é natural a essa altura, e que seja assim, imagino eu, o torcedor do Botafogo. O problema é 1 ponto em 12 disputados, né? Aí assim, mas ganha uma aqui, empata, aí perde 2, mas volta a vencer. Então, isso tudo assim, para quem conseguiu tudo que o Botafogo conseguiu no primeiro turno, isso é uma matemática para lá de bem-vinda. O que não pode é 1 ponto em 4 rodadas. Eu acho que isso preocupa um pouco. Pois é. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. O Elton, especialmente, né? Bom tê-lo na mesa. Não estão acostumados, né, Elton? Você, em geral, não está por aqui em São Paulo. Bom que você esteja aqui conosco. Cara, eu acho assim, não dá para desvincular esse momento negativo do Botafogo da tensão, do nervosismo, do temor que há e sempre houve em relação do torcedor do Botafogo em relação à possível fase negativa permitir uma aproximação intensa dos seus adversários, por conta de todo o histórico do tempo sem vencer o Campeonato Brasileiro, né? Pelo fato do Botafogo não ter um dos elencos melhores do futebol brasileiro e ter conseguido abrir a vantagem que abriu. Então, por isso eu sempre entendia a lógica do Botafogo de dizer, cara, eu vou realmente deixar a Sul-Americana um pouco de lado, vou focar tudo no brasileiro, porque não dá para querer ganhar tudo, né? Com o elenco que o Botafogo tem hoje, que é um bom elenco, mas talvez não esteja entre os melhores, você precisava focar no brasileiro. E aí acontece essa sequência de resultados negativos. A gente está falando de um Botafogo que vinha de 4 derrotas seguidas, né? Uma pela Sul-Americana com Defensa e Justiça, mas vinha de 4 derrotas seguidas e pegava em casa um time na zona do rebaixamento. É aquele jogo, eu acho, para você dizer, bom, agora eu vou afastar essa ideia que as pessoas estão tendo de que o Botafogo vai dar uma vacilada, vai dar uma rateada. Porque se você olhar bem, as derrotas no Brasileiro foram para o Flamengo, que é o melhor elenco do Brasil, apesar de tudo, né? Então acho que é uma derrota que é compreensível. Para o Atlético fora de casa, né, inaugurando a sua arena, o segundo jogo da arena, né? Não me lembro agora. O primeiro foi contra o Santos. É o primeiro com o Santos, isso. O segundo jogo da arena, mas uma empolgação ali. E depois um jogo com o Corinthians, no qual o Botafogo jogou um bom tempo com 1 a menos. Né? Fora de casa também, o Corinthians na situação que estava. Então acho que assim, embora 3 derrotas chame atenção para o líder do campeonato que tinha a vantagem que tinha, cara, dava para entender aquelas derrotas, mas hoje era dia de ganhar. E o Botafogo não ganhou. E talvez isso coloque uma pulga maior atrás da orelha do torcedor do que as derrotas que tinham acontecido até agora. Eu acho que tem muito do que o Birner falou. É verdade que o Botafogo, acho que somou pontos, venceu um monte de jogo. Em alguns jogou melhor, em outros não, e venceu todos os jogos na sequência. Mas também, se a gente olhar para essas 3 derrotas, não é que o Botafogo tenha jogado para perder tudo na sequência, né? Então, assim, os resultados que foram generosos na primeira parte do campeonato estão sendo cruéis com o Botafogo nessa segunda parte. E mesmo que hoje não tenha jogado bem, de fato, acho que não jogou bem, poderia ter vencido, né? O Botafogo do primeiro turno venceria um jogo como esse. Então, eu acho que, assim, a questão com o Botafogo é muito psicológica, né? Fosse talvez um time que foi campeão ano retrasado ou passado com aquela vantagem que o Botafogo tinha e que ainda tem, você não fosse discutir muito a questão psicológica, talvez não influenciasse tanto. Mas é um Botafogo que sabe do peso dessa conquista, do quão inesperada ela será, ou ela seria, né? Pelo menos ela era no começo do campeonato. Então, acho que tem esse ponto que pode pesar mesmo. É uma pressão diferente para o Botafogo do que seria para uma outra equipe mais acostumada a vencer. Eu acho que pegar 2 jogos para mim são simbólicos para explicar isso. Os 2 clássicos contra o Flamengo. No primeiro,
Eu acho que o Flamengo gerou muito mais dificuldade. O Flamengo jogou até bem para o Flamengo ultimamente, que é uma bagunça coletiva. Flamengo, Jogou até bem o segundo clássico. Mas, para mim, o primeiro clássico que o Botafogo ganha, ele teve mais dificuldade, quando a gente fala de chances criadas e sofridas, claras, do que teve no último, quando perdeu. Eu acho que simboliza muito o que é o Botafogo. E eu acho que tem uma outra questão. O Botafogo não está com o título ameaçado. O Botafogo está com a ameaça do título ficar ameaçado, porque são 7 pontos. Pois é. E os times que estão abaixo, mesmo o Bragantino numa boa fase, eu não vejo esses times com sequência. Então, ninguém emendou a sequência, né? Se você for ver o Palmeiras, que tinha vencido 4 ou 5 na sequência, perdeu as 2 últimas, né? Que parecia a grande ameaça num determinado momento, perdeu os 2 últimos jogos. Então, assim, a notícia boa para o Botafogo, no fim das contas, é mais uma rodada se passou. E a distância continua sendo de 7 pontos. Agora para uma outra equipe, mas continua sendo de 7 pontos para um, 8 para 2 e 9 até para o Flamengo, que olha, é aquela história. Agora o Flamengo não tem mais Libertadores, não tem mais Copa do Brasil. Mas vai ter que jogar mais do que jogou no final de semana. Jogar mais do que jogou no final de semana, claro. Senão não vai ameaçar. Claro. Bruno Lage foi vaiado, chamado de burro por parte da torcida. Ele tomou algumas decisões até que surpreenderam na escalação do time titular hoje. Nós temos uma tela que mostra um pouquinho da passagem do Bruno Lage pelo Fogão. Veja aí, ó, antes do Bruno Lage foram 15 jogos, depois da chegada dele 10 jogos, o aproveitamento está ali pela metade, né? 86% antes, mas é um aproveitamento extraordinário. 43% depois da chegada do Bruno Lage. Para um time campeão é pouca coisa, né? Um primeiro colocado é pouca coisa. Ali é o número de gol por jogo, né? Diminuiu um pouquinho, e gol sofrido por jogo aumentou bastante. Também basicamente dobrou. Eu vou pedir, é que não dava tempo para fazer hoje, depois da ESPN, fazer uma tela com o número de chances criadas claras e as chances concedidas com os 2 treinadores. Eu acredito... Os 3, né? Teve o Caçapa também. Tá, tudo bem. Que foi bem ali no... Muito bem. Meio que isso vai mudar muito. Porque com o Bruno, o time joga mais, tenta jogar mais. Eu não acredito que o time teria mantido com o Luiz Castro o mesmo desempenho do primeiro turno no segundo. E as pessoas precisam buscar o responsável nesse momento, porque assim é o futebol, isso faz parte do show, né? E o Bruno falou, eu repito, concordo com ele, quando ele disse numa entrevista, quantas vezes o PR fez defesas? Antes o goleiro fazia não sei quantas defesas difíceis por jogo, mas o time ganhava. E isso pertence ao futebol. Se o Lucas Perry conseguir manter o nível de desempenho que ele teve na carreira, que ele mostrou no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele é goleiro para time top do mundo. É goleiro para jogar no Manchester City, para jogar no Real Madrid, para jogar nos melhores times do mundo, porque era milagre de tudo quanto é jeito, chute na cara de gol de tudo quanto é jeito. E o Botafogo encaixava um lance de contra-ataque, fazia 1-0. Então, e hoje ele nem teve milagre para fazer. Essa é a questão. Claro, exato. Essa é a questão. A bola chega no gol do Botafogo com um pouco menos de clareza do que vinha chegando antes. A única coisa que, pela atenção, me parece que o Botafogo, com a bola, pensa menos hoje do que pensava até no começo da passagem do Bruno Lage, porque o time está sob pressão. E essa pressão é natural, etc. O time quer ganhar independentemente da pontuação, porque o time entra em campo ali, ele não está pensando, agora faltam 7 pontos para encostarem na gente, faltam 9, não. Eles querem ganhar o jogo. E as coisas não estão acontecendo em campo, e a tensão vai chegando. E é um time que se acostumou a ganhar no primeiro turno. Em qualquer circunstância, jogando melhor, no mesmo nível do adversário, ou pior. E as coisas não estão acontecendo, e o jogador vai se irritando em campo. E aí eu acho que vai entrar o papel do treinador. E o papel da diretoria. Da conversa com os jogadores, de devolver a confiança, porque só essa confiança só volta ganhando, fazendo gols. Hoje o gol que o Tiquinho fez, um golaço, no momento difícil da equipe. E o Matheus Babi teve a chance. No Goiás, ele tinha acabado de entrar no jogo, ele teve a chance de fazer o gol do Goiás no contra-ataque. Imagina se o Goiás faz o gol 2-1 no final do jogo, depois o Botafogo empatar. O tamanho da crise. E essa crise não tem porquê. A crise de confiança eu entendo, o jogador fica desconfiado. Não tem o porquê do time do Botafogo ficar tão ansioso porque as coisas não estão acontecendo. Mas aí, vamos voltar um pouquinho no Claro. passado. Eu vendo essa tela aí, isso é muito cara de Corinthians de 2017. Se a gente for lembrar aquele campeonato do Carille, é o mesmo roteiro. É o mesmo roteiro. É porque é o mesmo técnico. Teve uma mudança no Botafogo, tem uma diferença, né? Mas é um time que no primeiro turno foi muito bem. Aliás, não perdeu, né, no primeiro turno. Foi um time que
que fez um primeiro turno espetacular e oscilou muito no segundo turno com essas mesmas questões. Será que vai segurar? Será que é um técnico que tem condições de fazer o Corinthians campeão? Será que esse elenco vai sustentar a pressão dos adversários? Criou uma gordura, que é a gordura que o Botafogo tem, e foi campeão. E nesse momento do campeonato se discutiu a mesma coisa. O Campeonato Brasileiro nos permite trazer referências no passado dos pontos corridos e aplicar para a temporada atual. Isso aconteceu com o Corinthians, que conseguiu sustentar, e não aconteceu com o São Paulo do Diniz, que não conseguiu sustentar, por exemplo. Eu acho que é por isso que eu foco muito nessa questão os grandes campeões surgem das pequenas oscilações. Quanto menos você oscila e você sai dela, você consegue a conquista. E eu acho que o Botafogo, pelos 6, 7 primeiros jogos do campeonato, está, entre aspas, se permitindo viver esse momento de oscilação sem ser incomodado por 6 concorrentes que, desde que ele assumiu a liderança, não conseguiu sequer alcançar. E isso faz parte do raciocínio, porque eu pensei... Isso aconteceu também com o Corinthians. Eu me lembro que houve um momento de queda do Corinthians em que ninguém conseguia se aproximar. Quer dizer, você não tinha uma regularidade dos adversários. Em tese, só o Palmeiras podia. O Palmeiras chegou a se aproximar às vésperas do Clássico, né? Isso. Que foi disputado na casa do Roberto Corinthians. Valentim de técnico, né? Terceiro quarto técnico na temporada do Palmeiras. Se não me engano, ali na matemática, o Palmeiras, se vencesse o Corinthians, que não estava bem, diminuiria a diferença para 2 pontos no derby. E o Corinthians venceu o derby. 3-2. Mas assim, houve uma final de campeonato. O Corinthians, que abriu tantos pontos de diferença, a comparação é muito boa. Ele foi obrigado a disputar uma final contra o seu principal rival. Isso, o torcedor do Botafogo não quer passar por isso. Sabe o que eu acho engraçado até? Então, Paulo, mas olhando para isso, né? A gente falou muito, eu confesso que eu não sei contra o Bragantino se o Botafogo joga em casa ou fora. Fora na 34ª rodada. Fora na 34ª rodada. Então, porque assim, a gente falou, né, que os principais adversários do Botafogo no primeiro turno, ele tinha enfrentado todos fora de casa e, portanto, tinha também essa vantagem. Além da vantagem de pontos, tinha a vantagem de enfrentar os seus principais adversários em casa. Aí, olhando para essa informação que você está trazendo, que o Botafogo é na 34ª rodada fora de casa. Olhando para o fato de que, bem ou mal, e tudo bem, claro que a Libertadores vai acabar agora para 2 brasileiros no meio dessa semana, mas, assim, primeiro que, assim, é óbvio você dizer, bom, é pior ter o Palmeiras no seu encalço do que o Bragantino, né? É o pensamento lógico. Porém, vou te dizer uma coisa, se o Palmeiras avança para uma final de Libertadores, e por mais que seja um jogo apenas, né, no qual talvez o Palmeiras poupasse, eu tô falando do Palmeiras porque tanto o Inter não tá na briga pelo título e o Fluminense tá nesse momento a 11 pontos, se não me engano. É uma distância bem considerável, né? O que eu quero dizer é, talvez seja pior você ter o Bragantino no seu encalço hoje, ou tão próximo, porque é uma equipe que, ao contrário do Botafogo, não tem pressão nenhuma, né? A pressão, ela é muito menor, obviamente, por uma questão de quantidade de torcida, de mídia e etc. Então a pressão do Bragantino é muito menor. É um time que olha única e exclusivamente para o Campeonato Brasileiro e é um time que enfrenta o Botafogo em Bragança, né? Ao passo que o Palmeiras, por exemplo, joga não só no Maracanã, mas se chegar à final da Libertadores, se o Palmeiras chegar à final da Libertadores, é bom lembrar. O jogo anterior, imediatamente anterior à final da Libertadores, é com o Botafogo no Maracanã. Sério? Exato. É por isso que eu acho que esse comentário ele é bem perecível, né? Porque o prazo de validade dele é bem curto. No próximo domingo pode ser não o Bragantino, pode ser o Grêmio. Mas o Grêmio joga no Maracanã também. O Grêmio joga no Maracanã. O Newton, né? Newton Santos. No Maracanã, desculpa, no Newton Santos. O Flamengo, aí o Flamengo a gente pode discutir, né? O em casa ou fora, mas enfim, é fora também. Né? Então, assim, eu acho que tem esse ponto, né? Olhando para o Bragantino. Qual que é o pior adversário? Agora, é claro que você vai comparar o elenco do Bragantino com o do Flamengo, com o do Palmeiras, com o do próprio Grêmio, com os jogadores que tem. É melhor você ter o Bragantino ali no seu encalço, né? E tem a pegadinha, né? Porque se for, vou dar 2 notícias. A primeira vai parecer negativa, mas a conclusão é muito positiva para o Botafoguense. O Bragantino é o time que tem menos derrotas no campeonato. Porém, ao lado de Cruzeiro, Corinthians e Goiás, é o time que mais empatou. Tem 4 vitórias a menos que o Botafogo, né? E empatando você não chega a 7 pontos de distância, isso. né? São 9 empates até agora. Até pelo que o Elton falou. Rodadas. Você precisa fazer 8 pontos, né? A mais do que o Botafogo. Então, assim, eu entendo a tensão, a insatisfação com o resultado. O Botafogo hoje era favorito. Pegou um time que era candidato e continua sendo um time que vai lutar para permanecer na primeira divisão, provavelmente até o final do campeonato. Tem mais time que o Goiás. Tem um jogo mais bem preparado
que o do Goiás com os seus jogadores, com mais alternativas, então eu entendo a insatisfação. Mas eu não vou entender se o time ficar muito incomodado, e essencial para quem está criticando o treinador o que ele tem que fazer de tão diferente assim para o time voltar a jogar, para voltar a ter resultados como os do primeiro turno. No caso, hoje, botar o artilheiro do campeonato no time É, pois é. Mas você acha que não foi uma questão física também? Ele não se ajuda também, né, Birner? Aí que tá. Eu acho que ele assim, escolheu o Diego sem nenhuma questão física. Se fez isso, eu concordo com vocês. Errou. Eu até acho que não foi, porque é tão sem lógica você deixar o Tiquinho Soares fora do time nessa temporada, que eu tô achando que tinha alguma coisa física para dosar. Mas vamos esperar ver se ele fala sobre isso na entrevista. Nós temos algumas reações da torcida do Botafogo, né? Hoje o clima estava assim, ruidoso. O torcedor estava bravo. Então, assim, ó, vamos lá, vamos ouvir. A sequência, né? é a sequência. É a sequência. É a cara de que o título pode ser perdido. Ou, E não dá pra tirar ou pode estar ameaçado. Mas não dá pra tirar o Tiquinho, que é um dos 2 melhores jogadores do campeonato. Então, exato. Se não houver um motivo. Eu acho que assim, Perfeito. é mais compreensível. Você pode discutir se é bom ou não, se ajuda ou não o time, essa é uma outra discussão, mas assim, certamente se o Botafogo viesse de 4 vitórias e não de 4 derrotas, e empatasse por 0-0 o primeiro tempo com o Goiás, mesmo jogando mal, porque jogou mal, especialmente no primeiro tempo, o time não seria vaiado. Então acho que esse é um ponto indiscutível aí dessa relação, né? Agora, é um Botafogo que precisa jogar mais, justamente. Olha lá, o Tiquinho, assim, a importância dele gols, é o primeiro no ranking do time. Participações, idem. Gols acima do esperado. Eu gosto desse gols acima do esperado. O primeiro também. Expectativa de gol. Vitórias garantidas com gols ou assistências, ou seja, é um cara que participa dos momentos importantes, decisivos. Então, assim, é um dos melhores jogadores do campeonato. Não, de linha, pra mim, é o melhor jogador do campeonato. Eu só discuto com o Lucas Perry, porque pra mim também teve uma campanha fantástica no primeiro turno. Botafogo confirmar o título, o que é a tendência, grande tendência, provavelmente o Tiquinho vai ser eleito o melhor jogador do campeonato. A única coisa que eu prefiro não acreditar, e eu não acho, eu não descarto, mas eu não acho que seja isso, é que o tamanho do Diego Costa tá colocando o Tiquinho no banco. Eu não vou acreditar nisso. Ô, Birner, vamos ver, acho que a gente vai ouvir o Bruno Lage. Eu só acho o seguinte, pra mim, comunicação é uma parte importantíssima do futebol, até para evitar certas coisas, para evitar certos incômodos. E se o problema foi físico, como você falou, ou se havia uma questão física, isso tem que ser comunicado antes do jogo. Você tem que deixar muito claro, você tem que fazer questão de dar uma entrevista e deixar claro, e falar para a rádio e soltar. Olha, ele está começando no banco de reservas porque ele não tem condição de jogar os 90 minutos. Porque ninguém tira impunemente o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, coloca no banco e acha que não vai acontecer nada, que a torcida não vai pedir o cara, que a torcida não vai te chamar... O cara entra e faz um golaço que a torcida não vai te chamar de burro e tudo mais. Então, se você está tomando essa decisão, e por isso que eu tenho dúvidas de se a decisão é física, porque eu acho que é o mínimo que se exige. Acho que sim, se a decisão ela é física, você tem que comunicar antes para o maior número de pessoas e com a maior intensidade. Mas você concorda comigo possível. que nesse momento da carreira ela não pode ser técnica? Não, mas ela foi, que seja tática, não sei o que foi. Não, tática também não. Então, porque foi centroavante por centroavante. A mudança tática foi a do intervalo, né? Na verdade, as mudanças. Com os 2 centroavantes, né? E taticamente, hoje ele empurrou o Tietchan para a lateral direita. Isso. O Gabriel Pires foi ali o volante ao lado do Marlon. Não, mas sei lá, entendeu? Eu tô tentando se na cabeça dele um faz coisas que o outro não faz. Pior que até nisso é difícil a gente conseguir enxergar. A pior justificativa seria a que você trouxe, a do tamanho do jogador. Eu acho que além dessa explicação com relação ao Tiquinho Soares, eu estou muito curioso para saber a reação dele com esse apuro da torcida. Porque no jogo contra o Flamengo ele ele entregou o cargo, porque ele ficou ali realmente impactado com o que aconteceu no Engenhão.
era o Flamengo, é um time que está na parte de cima da tabela, num clássico e uma derrota. Agora ele recebeu a culpa do torcedor num empate em casa contra um time que está na zona de rebaixamento. E eu tenho percebido que os técnicos portugueses, os brasileiros têm também, mas eles principalmente têm imensa dificuldade em lidar com esse tipo de situação. Ser chamado de burro na arquibancada. Qual técnico que falou que nunca tinha sido chamado de burro? Foi o Renato Paiva no Bahia. Foi o Renato Paiva. Inclusive, Logo depois pediu demissão por isso. Inclusive ele pediu demissão por conta disso, porque ele é uma ofensa para os... E isso aconteceu já com o Abel, isso aconteceu já com o próprio Bruno Lage. Eles entendem que, pela posição deles, de detentores do conhecimento do jogo, eles têm mais conhecimento em relação a quem está na arquibancada. Então, ser chamado de burro por alguém que é, entre aspas, amador, que está apenas observando, é uma ofensa. Eles não entendem que é uma crítica ao desempenho da equipe que eles torcem. Então, fico curioso também em saber como será a reação dele nessa coletiva pós-jogo contra o Goiás. Mas isso é engraçado, né? Porque, assim, é muito característico nosso. A gente transmite, né, todos os campeonatos europeus, todo final de semana, meio de semana, as competições europeias. E essa coisa de você ficar chamando o técnico de burro durante o jogo, pedindo a saída do treinador. O Levi fez um livro com isso, né? Exato, né? É o burro com sorte. É o burro com sorte. Essa coisa de você focar tanto no treinador e atribuir toda... E é curioso que isso se dê num país onde, tradicionalmente, historicamente, a importância dos técnicos ela é menor. Ela é menor mesmo. Era, né? Historicamente, sem dúvida. Era, claro, tudo bem, mas estou falando historicamente. Historicamente ela era menor porque... Dos mais atrasados na parte coletiva do futebol mundial. Os nossos técnicos faziam historicamente menos diferença. Não quer dizer que alguns não fossem importantíssimos e não tenham sido grandes técnicos, mas na média... o técnico era o que menos mudava por aqui as coisas e no fim das contas sempre uma atribuição muito grande, um peso muito grande ao trabalho do treinador aqui, né? Com essa coisa do burro. E aí você lembra que o próprio Luiz Castro sofreu com isso e também não teve a atitude do Bruno Lage, mas aí o John Textor teve que vir a público e dizer, não, ele é quase um sócio nosso aqui do negócio. Para proteger o técnico, porque ele também se sentiu, principalmente na época do Carioca, né? Ele se sentiu também ofendido com o protesto da torcida, né? Então, não é algo isolado o que o Bruno Lage fez. É um comportamento que a gente já viu dos técnicos portugueses aqui no futebol brasileiro. Nós apresentamos numa edição do Linha de Passe, inclusive, uma entrevista do Renato Paiva. Isso. O tema foi mais ou menos esse até. Para ele, assim, né? Assim, muito estranho ter sido chamado de burro naquela ocasião. E é um pouco do que parece se espalhar. Provavelmente as pessoas do Botafogo. Bom, família zoeira, é isso aí. Se você chegou até aqui e aguentou a ver essa matéria toda, essa incompetência do Botafogo, eu tô puto, cara. Eu tô puto, vou falar o que eu tô sentindo agora e que se foda, entendeu? Se tu discorda da minha opinião, se tu concorda. Tô puto com o Botafogo. Como é que o Botafogo é dominado dentro de casa no primeiro tempo pro time do Goiás? O Goiás tem mais vitórias do que o Botafogo na sua história. O Goiás ganhou o Botafogo lá de virada no primeiro turno, vem aqui no Rio de Janeiro e quase ganha, porque se o Babi, aquela bosta que não pertence mais ao Botafogo, não perdesse aquele gol, que foi o lance mais claro, né, pra matar o jogo, qual foi o lance mais claro pra matar o jogo, pra acabar o jogo? Foi do Babi do Goiás. O cara perdeu um gol feito, que se ele faz, ele acabava o jogo. Cara, vamos lá, tentar ir por partes. Não vou falar de torcida, de festa, que pra mim não era nem pra ter mosaico, não era pra ter essas paradas mais. O Botafogo não tá vivendo um momento pra ficar fazendo festinha dentro de estádio, não. É pra você ir lá torcer, mas chega nessas palhaçadinhas. Já tá me irritando esse negócio de festinha dentro do estádio, tá? Enfim, festinha pra um time que tem 3 derrotas seguidas. Mas é o líder. Foda-se, cara. Se quer ser campeão, tem que ser o líder. Tem que jogar como líder. Não, o Botafogo tá colhendo o fruto do que ele fez no primeiro turno. Mas até quando isso vai durar? Se o Palmeiras não tivesse na Libertadores, dando tanta preferência pra Libertadores, o Palmeiras já tinha tomado essa vaga do Botafogo aí do primeiro colocação, mano. O Botafogo aí, desde quando começou o primeiro turno, só venceu o Bahia. Então, assim, aí eu vejo mídias, né, que se dizem independentes. Somos independentes aqui, falamos o que pensamos. Botando. Aí o burro Lage, que eu perdi a paciência com ele. O burro Lage coloca o Tietê como lateral direito e coloca o Tiquinho Soares, que ficou 400 dias descansando, que não está mais lesionado, no banco. Peraí, vou falar de novo, peraí.
Tu sabe disso já, porque tu viu. Ele coloca o artilheiro do Campeonato Brasileiro 2023 no banco de reservas. Ele coloca o Tietê, que é um dos caras que tá arrumando o Botafogo ali, porque o Eduardo morreu. Eduardo parece que, voltou lá pra Arábia, porque ninguém sabe mais cadê o Eduardo. De lateral. Tendo lateral direito de posição. Mano, daqui a pouco o Bragantino passa o Botafogo. O Bragantino não tem a torcida que o Botafogo tem, não tem as festinhas de mosaico que o Botafogo tem, as bandeirinhas que o Botafogo tem, não tem as musiquinhas de Segovinha que o Botafogo tem, não tem a música do Tiquinho, que por mais que seja merecido, pelo menos a do Tiquinho é, então eu vou nem incluir o Tiquinho aqui. Não tem nada disso, não tem a mídia falando bem nem falando mal, não tem nada. E os caras são o segundo colocado com 7 pontos do Botafogo. Aí o Botafogo tem 8 do Grêmio e Palmeiras, 9 do Flamengo. E o Bragantino é em segunda colocação. Para ele estar na segunda colocação, ele não fez o primeiro turno ruim e não tem feito o segundo turno ruim. Rapaz do céu, cara. Cara, eu não quero nem ver a coletiva do Bruno Lage, cara. Pra que eu vou ver? Ele vai inventar uma desculpa ali. Eu botei o Tiquinho Soares no banco porque o pau dele não cresceu hoje no vestiário, eu não vi o pau dele, então eu botei ele de castigo. Tá, que brincadeira não, mano. Se você tá feliz com a porra do empate, parabéns pra você. Torcedor deve ser Nutella. Começou a torcer o Botafogo agora. Ou também é muita carência, porque a torcida do Botafogo é carente, e eu sou carente pra caralho. E eu tô sonhando com a porcaria desse título, que eu acho que tá assim, um palmo de escorregar do Botafogo. Porque hoje era um jogo pra ganhar do Goiás, da zona de rebaixamento, jogando em casa, numa segunda-feira, 8 horas da noite, com 35 mil pessoas. Abre 9 do segundo, 10 do Palmeiras, que pra mim era pra ser o segundo. Aí o Botafogo simplesmente é engolido pelo Goiás no primeiro tempo. Engolido pelo Goiás. Dentro de casa. Não sei, mano. Eu não sei o que dizer. Aonde eu moro, tá uma guerra de traficantes. Teve toque de recolher. Tá uma chuva desgraçada. O meu dia foi horroroso. Ontem eu estava com febre. Nem sei também se essa febre de Botafogo, que eu ando tão nervoso com o negócio de Botafogo, ansioso. O time fica 10 dias aí parado, treinando. Pra chegar hoje e ver o Botafogo jogar da forma que jogou. O segundo tempo melhorou. Melhorou. Obrigação do Botafogo hoje era vencer. Meu irmão, eu vi mídia que se diz independente falando que não importa a escalação de hoje, ninguém tira a vitória do Botafogo. Esses caras devem receber do Botafogo pra ficar calado, mano. Esses caras devem receber dinheiro do Botafogo pra ganhar camarote. Eu tô mentindo? Que independente é esse que vocês são? Eu não me vendo, mano. Eu prefiro ficar aqui no meu cantinho do que me vender, tá? Pro clube, pra não poder falar o que eu quero falar. Então, eu prefiro não me vender. Independente. Ah, família, eu acho que ninguém chegou até aqui também. Eu tô falando sozinho pra câmera. Eu vou ficando por aqui que eu já tô puto pra caralho e não vou conseguir dormir nessa merda dessa noite. Enfim. Fui!